Eu posso adiantar que a situação é muito dura, muito difícil, que vamos precisar realmente de um período longo, de no mínimo 1 ano a 2 anos, para a gente encontrar um certo equilíbrio no clube. Mas, de qualquer maneira, eu tô muito animado, sou entusiasta de que podemos aí fazer um time competitivo para buscar os resultados esportivos que a gente espera para esse ano. Bom dia, Ronaldo. Thiago Matar, do Super Esporte do jornal Estado de Minas. Fala-se em 400 milhões de reais de aporte no Cruzeiro, mas não há até aqui nenhum tipo de detalhamento sobre o cronograma de investimento. De forma bem direta, eu gostaria de saber como você e sua equipe pretendem utilizar esse recurso financeiro, se há um limite de gasto por temporada, por exemplo, ou em quantos anos esse valor será totalmente aplicado no clube. Muito obrigado. Como eu disse antes, a gente ainda está descobrindo o tamanho do buraco que existe no clube, né? Então, as necessidades elas vão aparecer, mas de imediato nós temos aí algumas dívidas que não podem ser ignoradas e que cumpriremos com elas, que são as dívidas com clubes, né, que podem sofrer um transfer ban. Então, essas dívidas, inicialmente, para o ano de 2022 e 2023, elas totalizam um valor de 140 milhões de reais. Não que seja esse valor diretamente pago aos clubes, tem um parcelamento e a gente ainda tem a possibilidade ainda de negociar com os clubes e a gente vai procurar fazer. Não existe ainda um planejamento de aporte financeiro ao clube. Primeiro, nós estamos criando um novo padrão de gestão no clube, que eu acho que é o mais importante, é a maior ajuda que a gente pode dar nesse momento ao clube, é criar esse novo padrão de gestão, um padrão de gestão eficiente, sustentável. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu posso deixar ao nosso torcedor, que aqui nós faremos uma gestão totalmente eficiente, não gastaremos nenhum centavo a mais do que arrecadaremos. Então, logicamente que eu vou cumprir com os meus compromissos contratuais de acordo com a aquisição da SAF e, portanto, quando tiver aí algum planejamento e algum cronograma em relação a isso, a gente vai voltar a falar e deixar isso um pouco mais claro, transparente para vocês. Adroaldo Leal, Rede 98 FM. Ronaldo, até aqui muito se especula em relação a tudo que envolve a SAF no Cruzeiro. E a principal preocupação do torcedor cruzeirense é uma só: há risco de você voltar atrás e não ir até o final aí nesse processo de compra desses 90% do Cruzeiro SAF? Obrigado. Bom, tecnicamente sim. No contrato há essa saída, mas não está longe da minha cabeça, do meu pensamento, desistir do projeto. No momento a gente está realmente no processo de análise do clube, entender o tamanho do buraco, o tamanho da dívida, entender os credores, enfim, tem muita coisa por entender ainda no clube. Mas o meu desejo é continuar e ficar aqui até fazer com que o clube volte a ser grande como era antes. Ronaldo, aqui é Victor Martins, do O Esporte, e eu gostaria de saber qual que é o seu planejamento para o Cruzeiro a médio e longo prazo. Porque quando você foi anunciado como comprador do clube, gerou uma expectativa muito grande entre os torcedores, que já imaginavam um investimento alto no futebol, a formação de um time capaz de brigar por títulos grandes, como é a história do Cruzeiro mostra, né?
Então, eu gostaria de saber nesse sentido, se tem um planejamento de quando o Cruzeiro vai voltar a ter esses grandes times, o que você pensa nesse médio e longo prazo? É lógico que esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que o clube dispute grandes títulos, grandes competições, e que seja protagonista tanto no Brasil como na América do Sul, através da Libertadores. Esse é o nosso objetivo a médio e longo prazo. Logicamente, a curto prazo a gente tem um objetivo principal e o único que a gente tem que pensar, que é de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o nosso planejamento é realmente reduzir custos em todas as esferas no clube, fazer com um novo padrão, transmitir esse novo padrão de gestão a todos os funcionários, atletas e colaboradores do clube. E a partir daí, né, com a gestão eficiente e sustentável, a gente pensa, logicamente, em a médio e longo prazo, disputar todos os títulos da grandeza que o clube merece. Frederico Jota, Jornal O Tempo, Rádio Super. Qual o planejamento para a quitação do Transferban? Já tem algum valor que vai ser pago agora, de imediato? E os valores que têm um prazo maior? Qual a programação para quitar essas dívidas? Bom, não tenho aqui exatamente a programação dos Transferban. Como eu disse antes, são 140 milhões para 2022 e 2023. Eu acho que de imediato, para ainda no fim desse mês de janeiro, a gente tem uma obrigatoriedade de pagar 23 milhões de reais. E durante esse ano e o próximo, alcançando esse valor total de 140 milhões de Transferban. Essa é uma dívida que dificilmente poderá ser negociada, mas a gente vai tentar negociar essas dívidas, entender um pouco das outras dívidas também, e, enfim, o nosso compromisso é de cumprir com todas as dívidas que nos correspondem. Ronaldo, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Com todo o conhecimento de mercado que você tem, tendo o Valladolid também como clube que lhe pertence, você já indicou algum nome para o gol? Claro que foi um assunto polêmico a saída do Fábio, mas falando de futuro, você chegou a indicar alguns nomes para o Paulo Pezzolano? Ele te falou a respeito de algum goleiro que ele queira contratar? Nós estamos trabalhando com muitos nomes, o Pedro, o Paulo André, o Pedro Martins e o Paulo Pezzolano estão trabalhando dia e noite, pensando no melhor para o clube, e com certeza assim encontraremos nomes à altura do clube.